Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que já é inscrito no canal, que fica esperando a liberação de vídeo e que quer, junto comigo, aprender sobre os temas. A minha maior área de atuação aí como apresentadora e entrevistadora é a área da saúde. Hoje não vai ser diferente. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre o mês de Março Azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. É preciso falar sobre esse tema e aproveitar o gancho desse mês, inclusive para a gente entender do que se trata o conceito de prevenção. É o diagnóstico precoce também? Existem maneiras preventivas de fato, né, para evitar o câncer de intestino? Quais são os sintomas? Se existem ou não fatores de risco? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Os tipos de câncer? Aproveita a oportunidade. Então, fique ligadinho aqui conosco. Nossa convidada é a doutora Natália Mukai. Ela é médica coloproctologista e hoje tira todas as nossas dúvidas. Doutora, que alegria ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Aproveitar o gancho desse mês. Com certeza. Então, para falar do Março Azul, esse mês importante para conscientizar, falar sobre o conceito ampliado de prevenção, porque quando simplesmente a gente fala essa palavra, a gente pensa só nas maneiras de evitar que se tenha. Mas um conceito ampliado de prevenção é também fazer diagnóstico precoce, né? Exatamente, eu acho que é saber tudo que você pode fazer para evitar de ter e também, se tiver, como é que a gente faz para identificar isso o quanto antes, para a gente ter mais sucesso no tratamento, né? Você já percebe hoje, que eu acho que é um objetivo de todo médico, ainda mais médico que faz diagnóstico de qualquer tipo de câncer, como a gente está vivendo cada vez mais, e a gente já tem essa noção aos 30, 40 anos, e câncer é uma doença que está ligada ao envelhecimento, essa necessidade da gente falar, entender a doença câncer como algo crônico, que pode sim nos acompanhar, que é possível você ter um diagnóstico e que, diferente de décadas atrás, não ser uma sentença de morte? Então, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque o câncer de intestino, né, o câncer de cólon e reto, eu vou falar intestino porque é a palavra mais fácil da gente entender, tá bom? Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum. Ele é o terceiro maior em incidência, né, aqui no Brasil e também em outros países afora, tá? E assim, o envelhecimento da população, né, trouxe aí um aumento nessa incidência, mas não foi apenas o envelhecimento, foi o envelhecimento associado aos fatores de risco, né, que nós vamos falar mais à frente. Mas, por exemplo, todo mundo já sabe que a nossa alimentação mudou muito, né? Então, tudo isso que nós mudamos, junto com essa a idade avançada, tá? Isso faz com que a gente esteja exposto a maior risco de ter, sim, um câncer de intestino, e para isso nós temos que ficar alertas, né? Conhecer um pouquinho mais sobre isso. Legal. Então, a gente fala popularmente o câncer de intestino, mas existem outras estruturas ali que aí, então, ganhariam outro nome, né? Queria que você falasse sobre essas estruturas que fazem parte desse combo quando a gente genericamente chama de câncer de intestino, que é para facilitar. E, ó, eu e você, a gente não tem que saber esses detalhes, né? A gente só tem que ficar de olho, fazer os exames quando o médico pedir para que a gente faça, né? Ficar de olho, tem idade para fazer o exame aqui, diagnóstico e preventivo de rastreio de câncer de intestino, e a gente vai falar mais para frente. Certo. Então, falando do intestino, né? Primeiro, nós temos o intestino delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso, tá? Então, quando nós falamos de câncer de intestino, na verdade, nós estamos falando muito mais do câncer de intestino grosso. E o intestino grosso, ele é composto por duas partes, o que a gente chama do cólon e do reto, tá? O reto é a parte final do intestino e o cólon já é toda a outra estrutura do intestino grosso, tá bom? Nós não falamos muito do intestino delgado, intestino fino, por quê? Porque os tumores dessa localização, eles já não são tão frequentes, né? Então, não é necessário fazermos nenhuma
nenhum diagnóstico, assim, nenhuma busca por tumores nessa área. Agora, o intestino grosso, aí sim, tá? E ele é dividido, então, intestino grosso colo, o reto, né, que é a parte final, e a gente, pelo menos nós médicos, tratamos dessa forma, porque há diferenças tanto, né, moleculares, quanto no tratamento que nós vamos adotar, tá? Então, nós dividimos. Mas, assim, de geral, de modo preventivo, falando no intestino, não está errado, né? Perfeito. A gente sabe que o nosso intestino é longo. Então, ficar sem uma parte desse intestino não seria um problemão. A gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso, sobre quais podem ser as consequências, se é possível juntar as duas partes aí, que se tirou o meinho, né, juntar e ter a função normal, ou quando isso não é possível, que também existem vários mitos a respeito daquela bolsinha, né, colostomia, enfim. A gente vai falar sobre isso, mas para entender. Para fazer diagnóstico de câncer de intestino, está muito mais relacionado aos sintomas que a pessoa apresenta, ou apresentar sintomas já significa que algo está mais avançado do que você gostaria de diagnosticar, ou a gente está falando através de exame de rotina que deve ser feito a partir de determinada idade? Tá, vamos lá. O câncer de intestino, para fazer o rastreamento, nós indicamos para todo mundo a partir de 45 anos, tá? Essa idade, ela não foi escolhida aleatoriamente, tá? Só para entender. Essa idade, ela foi escolhida com base em estudos americanos, que eles verificaram qual que é a idade de maior incidência, né, do câncer de intestino. E antes se falava em 50 anos. Essa idade abaixou para 45 anos justamente pelo aparecimento de mais câncer em idades mais precoces, tá? Então, hoje a gente fala 45 anos por conta disso, tá? Então, isso é o modelo computacional que eles fizeram e viram realmente qual é a população que nós podemos atuar para prevenir. E essa idade, então, deu 45 anos, tá? Agora, quando a gente fala em sintomas, tá? Então, que são sangramento, dor, alteração do hábito intestinal, tá? Eles podem surgir tanto, né, nessa idade ou quanto antes, né? Então, quando eles surgem antes, nós não esperamos os 45 anos para indicar a colonoscopia. Nós indicamos a colonoscopia antes. Por quê? Porque esses são sintomas de alarme, né? Não só esses, como alguns outros casos que daí eles são mais pontuais. Pacientes que têm doenças crônicas do intestino, como doença inflamatória intestinal, pacientes que têm aí uma carga, né, hereditária de tumores do trato gastrointestinal. Esses são casos à parte que daí já são discutidos um a um, né? Por isso que quando a gente vai ao médico, ele pergunta o nosso histórico familiar, a gente conta e através disso ele vai traçando ali as estratégias individualmente. Ah, mas Denise, eu não tenho 45 anos e meu médico pediu para fazer uma colonoscopia. Será que preciso me preocupar? Não. Alguma coisa levou o seu médico a te pedir esse exame, faça, né? Então, acho que menos questionamento, então faça o exame, a gente vai falar sobre esse exame, as diretrizes precisam ser dadas para a população em geral, né? Então não dá para você, o serviço tem que atender também a população. Então se ficou estabelecido 45 mais, tem que estar disponível para a população dessa idade, né? Não adianta você baixar muito, ter poucos achados na faixa etária mais baixa, não vai compensar para a saúde pública geral, é isso, né? Então precisa compensar, sobrecarrega demais. Isso. Então, 45 mais. Seu médico pediu mais cedo, faça o exame. Que exame é esse da colonoscopia, doutora? Por que é um exame cheio de mitos, se é que a gente pode falar assim? Então, tem gente que teve experiência excelente, mas, por incrível que pareça, quem não teve uma experiência boa fala muito mais para os outros do que quem teve uma experiência ótima e podia falar assim, amigo, amiga, faz tranquilo, olha, deu tudo certo, foi tudo bem, não vi nada. Olha, bom, o exame da colonoscopia, ele é um exame no qual nós entramos com uma câmera, né, no intestino da pessoa e aí nós vamos
olhando todo o intestino, procurando daí lesões, algumas alterações, tá? Então, assim, quem já fez endoscopia, né? Porque endoscopia muitas vezes o pessoal acaba fazendo por gastrite, tá? É o mesmo exame, só que é usado um ou outro aparelho e é feito daí via retal, né? Por baixo, para ver todo o intestino mesmo, tá? Então, para isso, nós precisamos o quê? Fazer um preparo, que é isso que todo mundo mais reclama, né? Então, o preparo inclui uma dieta um pouquinho mais leve. A gente fala livre de resíduos. Resíduos são o quê? Tudo aquilo que não é digerido pelo corpo, tá? Sementinha, coisas que tem casquinha, né? Folhas, né? Então, é uma dieta livre de tudo, desses resíduos que não são digeridos. E depois a gente faz um preparo com alguma medicação ou manitol, alguma bebida, para fazer o quê? Para fazer uma lavagem, uma limpeza de todo esse intestino, e aí nós entramos em jejum, tá? Aí, sim, com o intestino todo limpo, nós conseguimos, então, colocar o paciente em sala, acomodar, sedar, é um exame que aqui no Brasil nós fazemos com sedação, então o paciente dorme, não vai lembrar de nada, vai tirar um cochilinho, que é uma delícia, e a hora que acordar já vai ter sido feito o exame, ele passa assim como um piscar de olhos, tá? Então, assim, o que eu mais ouço no consultório, né, seria da dificuldade desse preparo, né? Você tomar um laxante várias vezes no banheiro, isso é ruim? Assim, é ruim, tá? Para pessoas até mais constipadas, eu até falo para fazer uma dieta um pouquinho mais tranquila antes, porque daí não sofre tanto de cólica, né? Mas, assim, no geral, não é um monstro, né? E eu falo até para os pacientes que eles saem detoxicados, né? Porque você praticamente limpa todo o corpo, né? Então você sai limpinho, sai tranquilo, né? Alguns casos que a pessoa passa mal, aí nós temos medicações também que podemos fazer para a pessoa não passar mal, não ficar enjoada, tá? Tem limite de idade para fazer esse exame? Estou pensando na idade máxima, porque hoje a gente vive cada vez mais. Pensa-se nisso também na hora de recomendar fazer uma colonoscopia? Tem recomendações sobre isso, tá? Então, a recomendação, assim, isso varia muito das diretrizes, por exemplo, europeias ou americanas, mas, assim, no geral, 75, 85 anos é o máximo, mas a gente vê, né? Então, a gente olha para o paciente e fala, olha, ele vai viver muito mais, ele está forte, né? Será que eu não deixo de fazer o exame, né? Hoje que as pessoas estão cada vez mais jovens, né, com idades mais avançadas, né? Então, você pode mudar isso. A recomendação, né, que se tem assim, acima de 85 anos não é necessário você fazer o exame, né? Mas para aqueles que as diretrizes são acima de 75 anos, você não precisa fazer isso. Daí eu acho que você pode olhar para o paciente e ver qual que é o perfil, para ver se indica ou não. Agora, é um exame que ele é diagnóstico e também preventivo, onde se você encontrar ali determinada alteração, você já consegue resolver. Dá para dizer assim? Isso. Então, a colonoscopia a gente indica com rastreamento, a gente fala no exame muito mais preventivo do que diagnóstico, porque ninguém quer diagnosticar um câncer. Eu também não quero diagnosticar um câncer. Eu fico de coração apertado, de verdade, quando eu diagnostico um câncer, né? O que a gente quer fazer? A gente quer encontrar lesões que são precursoras, ou seja, aquelas lesões que aparecem antes e que se a gente retirar elas, né, a gente consegue o quê? Evitar que essas lesões cresçam e aí, de repente, possam se transformar num câncer, né? O que são essas lesões precursoras, essas lesões que vêm antes de um câncer? Então, a maioria delas nós chamamos de pólipo, tá? Então, eu digo a maioria porque tem pólipo, tem lesões planas, tem várias classificações, mas no geral são pólipos, tá? Então, esses pólipos, eles são alguma alteração que deu no intestino e essa alteração fez surgir como se fosse uma bolinha, né? Uma lesãozinha que nós vamos chamar de pólipo, tá? E essa lesão, ela já tem aí uma modificação na sua estrutura, tá? E que, se essas modificações continuarem incidindo nela, ela pode virar um câncer. Então, o que a gente faz?
já viu ali que tem um pólipo, que ele já está um pouquinho diferente, a gente já tira ele antes dele, né, já acelerar aí e mudar para um câncer, né? Então, tira com margem, vocês têm uns termos assim, né? Isso, nós sempre tentamos tirar em sua totalidade, né? Para evitar que resquícios dela fique e que venha a crescer de novo, né? E todo material que é retirado do nosso corpo, ele é analisado. Que análise é essa? Todo o material que nós retiramos, nós mandamos para anatomopatológico ou biópsia, né, como todo mundo conhece. E aí, essa análise que vai dizer o que é, né, esse material. No geral, esses pólipos que nós procuramos são pólipos que nós chamamos de adenomas, tá? Então, eles não são pólipos malignos, mas eles são pólipos com potencial de virarem malignos. Perfeito, perfeito. Não é o que você quer, mas quando você faz um diagnóstico de câncer de intestino, como é que você faz o estadiamento? Como é que você diz para a pessoa em que pé que está a evolução desse câncer? Tá, a gente consegue, no diagnóstico, né, quando eu faço um exame e eu já vejo um tumor muito grande, que já envolve quase todo o intestino, que já está quase obstruindo, aí sim a gente já pode dizer que é um tumor avançado. Mas, se ele é um tumor que não está desse jeito, nós precisamos, né, para todos os tumores, na verdade, fazer exames complementares. Por quê? Porque quando nós fazemos a colonoscopia, nós só estamos vendo o tumor de frente, lá no intestino. E para todos os tumores, nós precisamos saber se eles estão no local apenas, só lá, ou se ele já emitiu células que estão circulando no nosso corpo, né? Que então nós conhecemos como metástases, né? Então, para isso, nós fazemos, para complementar, outros exames como tomografia ou ressonância, dependendo aí da localização, até, às vezes, um PET-CT, que é um exame também avançado para ver se tem, né, esses tumores já espalhados por todo o corpo, né? E aí, sim, com todas essas informações, sabendo se o tumor está no local ou se ele está em outros locais também, que nós podemos dar o estadiamento e a gravidade, né? E, inclusive, o tratamento, que pode mudar, né? Você falou do câncer de intestino, que ele pode gerar metástase. E quando ele é a metástase? Dá para saber? Tem algo que difere? Diz, olha, você descobriu, porque às vezes você descobre a metástase antes de descobrir o tumor primário, né? Quando ele é a metástase, ele pode ter algumas características um pouquinho diferentes, né? Então, mas não é muito comum. Por quê? Porque, como eu te disse, como ele é o terceiro tipo de tumor mais comum, é muito mais fácil que a gente encontre que ele seja do intestino. Alguns casos não são do intestino, são metástases, mas esses casos, eles são poucos, né? E geralmente nesses exames de estadiamento nós acabamos encontrando daí sítio primário. O mais comum do que, né, nós estamos falando aqui é de alguns cânceres de ovário que podem ter aí o acometimento intestinal também. Como é que o paciente chega até você? Quem é o paciente que procura o coloproctologista? Boa pergunta, porque na verdade, toda semana eu vejo, né, pacientes perguntando para mim, afinal, o que sua especialidade faz, né? A minha especialidade, ela cuida da parte toda intestinal, né? Mais da parte cirúrgica, tá? Então, nós cuidamos tanto, né, de cânceres do intestino, doenças inflamatórias intestinais, algumas doenças inflamatórias, apendicite, diverticulite, doenças funcionais, como diarreia, constipação, algumas que têm indicação cirúrgica, doenças fisiológicas, né, na verdade, que também não estão não funcionar, na verdade, que é incontinência, né, fecal, né. Então, assim, tudo que está relacionado ao intestino e doenças orificiais, né, que é o mais comum, hemorroidas, fissuras, tá? Então, tudo que é parte intestinal, nós, como coloproctologistas, nós tratamos. Ótimo. E tem crescido, então, a procura, porque cada vez mais a gente fala da importância de manter o intestino saudável, de que o intestino é o nosso segundo, ou até o primeiro cérebro, né? Então, desse impacto, quando você sabe que existe um médico, uma especialidade médica que trata do intestino, então, mais fácil de buscar essa ajuda, mesmo que você já não tenha
sido indicado pelo colega, né? Por um outro É. especialista, bater na porta mesmo do coloproctologista, né? Assim, são doenças muito comuns. Eu acho que hoje, né, as pessoas estão começando a aprender, né, o que é o coloproctologista, né? E assim é engraçado porque nós temos grandes cirurgiões que são coloproctologistas no Brasil, reconhecidos no mundo inteiro, mas imagina que, né, grandes cirurgiões do Brasil, os grandes cirurgiões são coloproctologistas e as pessoas não sabem o que é isso, Perfeito. né? Então, muito bom. Nosso papel aqui também de trazer essa informação. Agora, doutora, dá para dizer sinais de alerta para o câncer de intestino? Que você falou das doenças orificiais. E aqui, primeira coisa que a gente pode pensar, meu Deus, está acontecendo algo de errado, é um sangramento, por exemplo. Sangramento nas fezes, ou nas fezes mesmo, ou um gotejamento ali, né? Queria que você falasse sobre isso, se é sinal de alerta para câncer de intestino ou não. Bom, vamos lá. Para entender quais são os sinais, eu vou explicar mais ou menos o que seria um tumor de intestino, tá? Então, um tumor de intestino, ele é uma massa, tá, que vai crescer no intestino descontroladamente. Como ele cresce sem esse controle, ele cresce de qualquer forma, né? Então, o tecido dele é um tecido que já não muito organizado. É como se você construísse uma casa de qualquer jeito, né? Então, qualquer ventinho vem, pode cair. Então, a mesma coisa, esse tecido desorganizado, qualquer coisa que passa lá perto, arranha, sangra, e se ele cresce muito, ele obstrui. Quando ele obstrui, ele pode fazer uma obstrução que às vezes passa, às vezes você tem cólica para passar essa obstrução. Então, pensando nisso, o que, que você tem? Você tem sangramento por quê? Porque é um tecido que não é muito bom, ele sangra, qualquer encostadinha sangra. Ele pode causar obstrução intestinal, porque ele vai crescer, vai tampar, né, o intestino. Então, alteração do hábito intestinal, que pode ser tanto preso quanto diarreia. Por quê? Porque também, às vezes, por fazer muita força, você pode ter diarreia. Dor abdominal, porque essa massa está crescendo lá. Então, esses são os sintomas de alarme mais, né, que chamam a atenção. A hemorroida é interessante você falar. Por quê? Porque a hemorroida sangra também. E aí muita gente acha que o sangramento é da hemorroida, muitas vezes não é, né? Claro que se a gente olha no consultório uma hemorroida com sinal de sangramento, é muito mais provável que seja, né, da hemorroida, mas também pode ser de outra coisa, né? Pode ser de um tumor de reto, por exemplo, né, que é uma lesão que fica mais daquela parte final do intestino, como eu havia dito, e que daí o sangramento ali pode sair vermelho vivo, muito parecido mesmo com a hemorroida. Quando a gente fala de tratamento de qualquer tipo de câncer, vem na nossa cabeça cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Como é que costuma ser o tratamento? E aí você, né, claro, tem as diferentes porções ali, né, do intestino, mas eu queria que você explicasse para a gente se está relacionado à localização desse tumor, o tipo de tratamento, o tamanho, se é possível fazer retirada dessa porção ou não. Tá. Eu vou falar do tratamento como ele é o tratamento padrão, tá bom? Porque o tratamento ele é individualizado, dependendo aí de como tá, onde tá, né, o estágio que tá. O tratamento padrão é o seguinte: câncer de cólon, intestino. Qual que é o tratamento? Cirurgia. Tá? Câncer de reto, né, na parte final do intestino. Como que é o tratamento? A gente vê qual que é o estágio que ele está. Dependendo do estágio, nós indicamos a cirurgia ou nós indicamos o quê? Fazer um tratamento de radioquimioterapia antes, seguido aí de observação. Depois, se necessário, complementar com a cirurgia e se também tiver indicação, fazer uma quimioterapia. Então, muda, tá? O câncer de cólon e o câncer de reto. Pode ser que a cirurgia resolva o problema totalmente. Pode ser que a cirurgia resolva o problema totalmente, principalmente em estadios mais precoces, principalmente em tumores que são localizados, ou seja, aquele tumor que só está no intestino. Esse daí, a chance de cura é muito maior, né? Então, toda vez que a gente faz aquele rastreamento completo que eu falei para você, de pedir exames de tomografia, ressonância, e a gente vê que o tumor só está lá,
nossa, a chance da gente resolver essa parada é, assim, muito melhor. Né? Testes genéticos podem ser necessários? Você falou que existe a possibilidade de um câncer hereditário, enfim. Quem é esse grupo? Quem é essa população? E, claro que também talvez não esteja disponível para todo mundo, né? Não seja de fácil acesso para todo mundo fazer um teste genético, um exame genético. Mas pode valer a pena fazer? Pode. Na verdade, o teste genético ele vai valer muito mais a pena naquelas pessoas que você vê que já tem um histórico um pouco estranho de câncer, né? Então, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, você vê aí mais de 2 pessoas na família que elas são ligadas, são parentes de primeiro grau, você já começa a acender uma, né, anteninha assim, falar, olha, não, pode ter alguma coisa aí. Nem sempre então, o mesmo tipo, ou mesma localização desse câncer. Nem sempre. Nem sempre o mesmo tipo. Legal. Falando da cirurgia, o intestino ele é uma região contaminada, né? Então, por ali passam fezes. Em outras cirurgias também, às vezes é preciso fazer esse desvio. Enfim, queria que você falasse sobre essa bolsinha, essa colostomia. Acho que existem outros nomes também, acho que não é tudo igual. Eu vejo que algumas são do lado direito, outras são do lado esquerdo. Eu não sei qual é a diferença disso. E eu vejo muitas pessoas com muito medo dessa bolsinha. E, por acaso, eu acompanho pelo menos 2 pessoas. São mulheres, por motivos diferentes, precisaram fazer essa bolsinha. Né? Então, ela tem as 2 têm a bolsinha, eu acho que as 2 são diferentes, uma mora nos Estados Unidos, outra mora aqui no Brasil, por acaso elas são muito jovens, uma delas já teve o 3º filho, tudo com a bolsinha. E esse medo que se tem, né? Será que eu vou ficar constrangido ou constrangida? Porque as fezes vão sair por ali, né? E acho que é uma coisa que você não controla. Quando é que isso vai acontecer? Enquanto quando você tem tudo íntegro, você controla se você vai ao banheiro agora ou se você vai daqui 1 hora, né? Enfim, queria que você falasse sobre isso, sobre o medo que as pessoas têm e que, às vezes, essa bolsinha é o que vai dar vida para a pessoa, né? Então, falando da cirurgia, geralmente, quando nós retiramos o tumor, né, nós retiramos um segmento inteiro, porque nós não retiramos apenas ele, mas retiramos também a raiz, digamos a raiz, legal. Tá? Quando nós retiramos o segmento, geralmente nós conseguimos ligar as 2 extremidades e aquilo cicatriza sem nenhum problema. Não importa que ali tenha a passagem de fezes, porque o tecido já é acostumado com isso. E as bactérias que nós temos nas fezes nem sempre são totalmente ruins. Temos bactérias boas que convivem com a gente, que inclusive estão lá para ajudar a cicatrizar muitas vezes, né? E não tem nenhuma perda. Para aquelas cirurgias que nós não conseguimos fazer essa ligação direta, aí sim nós indicamos a bolsinha, tá? Uma delas por exemplo, nós temos um tumor de reto, mas ele está muito lá embaixo. Muito lá embaixo e pega o quê? Pega o esfíncter, pega o ânus. Nós conseguimos juntar alguma coisa com alguma coisa? Não, porque ali é o final. Então, para esses casos, a bolsinha é o tratamento cirúrgico. Então, nós retiramos o tumor, nós retiramos a região anal e deixamos com a bolsinha definitiva. Para as outras cirurgias, tá, elas são indicadas conforme o risco, né, dessa costura entre os intestinos de abrir. Então, se nós temos chance maior disso abrir, nós fazemos a bolsinha. Então, por exemplo, nós temos um risco maior disso abrir quando a gente faz radioterapia, porque a radioterapia deixa os tecidos mais inflamados, né? Então, quem tem um tumor de reto, geralmente faz a quimio-radioterapia, né? Esses casos que fazem radioquimioterapia, quando vai para a cirurgia, nós fazemos a cirurgia em que nós, né, se conseguimos, né, nós fazemos a anastomose, ou seja, a ligação do intestino, e nós abrimos uma bolsinha antes. Ou seja, imagina que é um caminho e a gente
Nesse caminho, antes de chegar no final, nós abrimos um desvio, exatamente, um desvio antes. Para quê? Para esperar ali cicatrizar, e quando ali cicatrizar, nós fechamos esse desvio, né? Isso acontece também em momentos que nós temos uma urgência. Por exemplo, perfurou o intestino, está tudo inflamado, é ruim a gente fazer uma cirurgia nesse local que está inflamado. Então, muitas vezes, o que é mais fácil? A gente faz um desvio até aquele local inflamado da diverticulite, por exemplo, da perfuração, né? Resolver, a hora que resolveu, nós programamos uma cirurgia num tecido mais saudável, sem inflamação, sem risco de abrir. O paciente já sabe se isso é temporário ou se é permanente. Se é uma estratégia que vai ser usada, ou pelo menos é uma tentativa de ser só temporário ou se vai ser permanente, ele sabe. Geralmente sim. Pelo menos eu já coloco isso. Na verdade, todos os pacientes perguntam, eu vou ficar com isso para sempre? E muitas vezes a gente já consegue dizer, não, isso aqui é temporário, tá? E o temporário geralmente aí dura alguns meses, pelo menos, né? Até qualquer processo inflamatório, qualquer perfuração, qualquer problema que teve, aí reduzir e aí voltar ao normal, né? Quanto tempo isso vai levar, diz muito também sobre como esse corpo vai conseguir se recuperar. Pode ser mais rápido, pode demorar um pouco mais, e é isso. Exatamente. Tá. Mas existe um medo, né, de ficar com essa bolsinha. Na verdade, eu vejo essas duas mulheres, né, jovens, lidando tão bem com isso. Bom, eu sei, não há outra escolha, né? Você tem que... Mas, de certa forma, elas são até gratas à possibilidade de fazer isso. E elas mostram a troca dessa bolsa, né, de um jeito tão... natural, para elas é o dia a dia, a rotina, né? Eu acho que não deve ser fácil, não dá para falar com eles porque eu nunca tive, né? Mas não deve ser fácil realmente ter uma bolsinha. Mas o que eu tô achando muito interessante é que, assim, pessoas muito conhecidas estão se expondo. Então, mostrando que isso existe, que isso é comum, que você consegue lidar com isso. Então, uma das que a gente mais está vendo, né, recentemente, é a Preta Gil. Quantos pacientes chegam para mim e falam o nome dela? Eu falo, nossa, olha, depois que eu vi a Preta Gil, eu me sinto muito mais confortável, né? Então, assim, hoje eu acho que as pessoas passaram a aceitar, né? Antes tinha-se muita vergonha, hoje como está sendo mais falado, né, não está sendo muito estigmatizado. E assim, tem pacientes que chegam para mim com a bolsinha e falam, nossa, eu achava que ia ser tão terrível. E aí, quando eu falei pela primeira vez que eu tinha a bolsinha, aí começou a aparecer. Todo mundo da minha igreja, vieram umas 5 pessoas e levantaram a camiseta e falaram, olha, eu também tenho. E agora que eu tô tendo coragem de falar. Sabe? Então, eu acho que isso está mudando. Legal. E isso não muda. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Você vê foto da Preta Gil na piscina, né? Isso, assim, claro, o que você tinha perguntado, não tem como a gente controlar? Não tem. Mas, de repente, a gente consegue controlar aí a alimentação para deixar, né, o intestino realmente num ritmo regularizado com um reloginho, e a gente consegue se programar para realmente ir numa piscina, né, sair, fazer as coisas, né? É difícil falar, né, sem ter a experiência, mas eu vejo essas meninas com tanta coragem, falando sobre isso, mostrando, né? Então, uma delas mostrou aí a 3ª gestação, tudo correndo bem. Claro, não sei se deve ter um acompanhamento mais próximo ali do especialista, né? Mas uma vida normal, né? Então, normal. Banhos de piscina, shows, uma Posso rotina fazer normal. Academia? Pode, deve. Uma rotina desde que normal. esteja tudo cicatrizado, não logo depois da sim. cirurgia. Mas sim, pode, é vida normal. Legal, e isso que você falou dos pacientes contando e tendo esse retorno, olha, eu também tenho, né? Um abraço quase, né? Como um abraço, porque a pessoa não se sente um peixe fora d'água e pode acontecer. É uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode. É bem, nossa, gratificante, assim, quando a gente vê que
A gente está fazendo tudo isso por um propósito, e o propósito é realmente a vida dela, né, a saúde dela, e ela, né, quando isso esbarra, né, na bolsinha, você fala, nossa, mas peraí, a gente está tratando alguma coisa muito maior do que você só ficar com a bolsinha, né? Então isso já tira uma dor de cabeça enorme, né? Perfeito. Dá para dizer se é mais frequente em homens ou mulheres? Câncer de intestino? Isso não dá para dizer muito, na verdade até dá para dizer, né? Porque existem estatísticas, mas assim, no geral, é de igual para igual, tá? E as estatísticas elas dividem aí por regiões. Então eu não me lembro, mas tem regiões que tem mais homens, tem regiões que tem mais mulheres, né? Então, mas no geral é de igual para igual. A gente sempre fala que mulher acaba encarando mais os exames, vai mais ao médico, encara melhor, né, qualquer tipo de exame. Os exames da mulher costumam ser mais invasivos, né, do que os exames no homem, assim, via de regra ginecológicos, por exemplo, se a gente pensar dessa forma. E parece que a mulher encararia melhor, mas aí questão de genética, isso, né, depende. A gente sabe que tem realmente impacto aí de regiões e tudo. E pensar isso ao redor do mundo também, os hábitos, a alimentação, acho que deve estar tudo relacionado, né? Ah, tá. Mas eu acho que assim, tem, claro, muitas mulheres que vão lá e marcam o exame para os homens, né? Os homens daí são obrigados a irem fazer, né, o exame. Mas hoje eu vejo muito homem assim que cuida, né? Nossa, eu acho que ultimamente eu vejo tanto homem assim cuidando da alimentação, né? Procura os que estão mais tranquilos hoje, né? Então até com os mais 50 anos, eles vêm sozinhos, querem fazer todo, né, o rastreamento de todos os tipos de cânceres. Nossa, olha, tá, comigo vai fazer o trato gastrointestinal, encaminho para o uro também, porque é importante. Então, acho que não tem muito isso. Tem uns casos pontuais, mas hoje eu acho que todo mundo, assim, preocupado igual. Bom, aí agora é muito de uma opinião sua mesmo, de algo que você tem percebido. Se você acha que pode ter uma mudança com esse nosso pensamento de cuidar melhor do nosso intestino, pensar mais nele do que décadas atrás. A gente sabe que a alimentação, os alimentos mudaram. A alimentação mudou, mas mesmo se a gente tiver uma alimentação como a de décadas atrás, os alimentos já mudaram, né? Então, tá tudo diferente, de repente agredindo mais o nosso corpo. Esse pensamento de, olha, eu preciso cuidar do meu intestino. Cada vez médicos, mesmo que não sejam da tua especialidade, mas voltando um olhar para o intestino, né, de uma alimentação que possa favorecer ou pelo menos não atrapalhar esse trato gastrointestinal. Você acha que a gente pode ter uma mudança daqui a uns anos? Então, talvez não a nossa geração, mas a próxima, seguinte, né? Então, os mais novinhos, fazendo já até uma introdução alimentar diferente, então, gostos diferentes, menos industrializados. Você acha que a gente pode ter? É muito mais uma opinião sua, né? Bom, eu realmente não sei. Eu não sei para onde nós vamos, tá? Porque, enfim, nós estamos aprendendo, né, com tudo isso. Nós temos o que é certo. O que é certo é alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha, né, pouca fibra, né, isso daí é tudo fator de risco relacionado a câncer. Tá? Então, ou seja, tudo aquilo que você sabe que é exagero, que é comida ruim, isso daqui você sabe que vai te fazer mal. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa preocupação excessiva traz ideias também que nem sempre eu concordo. Então, por exemplo, hoje está todo mundo sem glúten, todo mundo sem lactose, todo mundo sem arroz, sem feijão. Nossa, mas espera aí, né? Sem arroz e feijão, que é um prato super nutritivo, que tem muita fibra, né? Será que é isso mesmo que está te fazendo mal, o feijão, né? Então, assim, a gente está aprendendo, né? Tem uma preocupação, às vezes tem uma preocupação excessiva, e nós temos que aprender, né, a ver se realmente estamos extrapolando, tá? Mas o que a gente sabe é isso, o que eu falei para você. Excesso de carne vermelha, redução de fibras,
né? Muito industrializado. Muito ultraprocessado, industrializado. Isso daí é por Certo. Estudos, Tá. né? Então, isso tenho certeza. E outros hábitos deletérios à saúde, com certeza, né? Então, tabagismo, Fumar. alcoolismo, né? Não combina com saúde, simplesmente. Isso. Álcool, cigarro, né? Sedentarismo, né? Então, isso daí... Ou seja, a gente sabe o que é ruim. Quem não sabe que isso faz mal? Você falou do sedentarismo, fazer atividade física. É curioso, quem é constipado, então quem tem dificuldade de ir ao banheiro, faz atividade física, fica tudo melhor, né? Então, olha como tem um impacto esse movimento, né? Do nosso corpo e dos movimentos do intestino, né? Tem, e não é só apenas a constipação em si, mas quando você se propõe a fazer um exercício físico, você se hidrata mais, você cuida mais da sua nutrição. Muitas vezes você começa a cuidar aí do seu sono para você ir bem nos seus exercícios físicos. Na verdade, eu sou um entusiasta, né, de qualquer tipo de exercício físico. Então, quando você se propõe a fazer algum exercício físico, isso vai te colocar uma regra, assim, no dia a dia, que você vai acertar tudo aquilo que tá errado, né? Então, você vai se movimentar, vai se alimentar melhor. Isso reduz todo tipo de risco. Reduz o estresse também no trabalho, olha só que bom, né? Perfeito. A gente já tem as respostas, né? Então, na verdade, se a gente quer inventar muita moda, aí pode dar problema. Faz o que tá certo, busca um especialista, faz os exames. Então, você já sabe, a partir de 45 anos, você vai no especialista, ele vai pedir para você fazer uma colonoscopia. Faça sem medo, tem gente que fica aguardando. Aí, se faz pelo convênio, a guia vence. Né? Venceu até a sua guia. Você ficou lá olhando para aquela recomendação, para aquele pedido médico e não fez. Não tem motivo para não fazer. Então, vai lá, faça. Se você tem alguma condição especial, ou de repente, por questão da idade, às vezes até interna para fazer esse preparo. Não tem isso? Isso é importante saber. A colonoscopia, ele é um exame um pouco mais invasivo. Então, o que nós, né, pensamos para pessoas que têm idade mais avançada ou pessoas que têm fatores de risco também, tá bom? Porque muitas vezes tem fatores de risco e nem tem a idade tão avançada, como um pulmão muito ruim porque fumou há muito tempo, ou já teve um AVC, um infarto, tá? Para esses casos, tá? A melhor indicação é que se faça em ambiente hospitalar. Por quê? Porque no hospital nós já temos todo o preparo, né? Se acontecer qualquer coisa. Então, para esses casos, né, pessoas mais idosas ou que tenham doenças aí de base, né, que tenham indicação, fazer daí no hospital. Para todos os demais, se for super tranquilo, dá para fazer em clínica. E aí, com a campanha do Março Azul, esse mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino, a gente consegue falar mais. Então, vocês estão super requisitados, né? Então, na mídia, TV, os impressos, internet, podcasts, né? Vocês estão sendo muito requisitados também por conta até da Preta Gil. Esse tema tá em alta, né? Está se falando mais sobre isso, mas a gente não pode perder a oportunidade de em todos os meses falar sobre isso, né? Digo mais, todo mundo conhece ou esteve próximo de alguém que já teve um problema desse. Eu acho que isso já nos traz já a ideia do quão comum isso pode ser, né? Então, eu acho que essa facilidade que nós temos hoje, né, na comunicação, a gente tem que usar mesmo como instrumento mesmo de prevenção. Eu, assim, acho isso ótimo, a gente poder divulgar, né, passar para todo mundo. E essas informações, assim, eu explico para todo mundo no consultório. E se a pessoa não vem no consultório? Ela vai buscar, com certeza, no podcast, na rádio, né, na internet. Então, é ótimo ter esse material. Excelente. Para desmistificar, falar sobre, né, até para você poder acolher alguém que recebeu esse diagnóstico, ou está passando por esse tratamento. Como é que você acolhe? Como é que você ajuda? Não deve ser fácil, doutora, dar esse diagnóstico para o paciente ali na tua frente, né? Ele pode estar sozinho naquele momento, eu não sei como que funciona, mas ele precisa entender os próximos passos e acho que o chão some dos nossos pés, né? Quando você recebe um diagnóstico como esse.
eu acho que não é fácil dar uma notícia dessa, muito pior, muito mais difícil é receber uma notícia dessa, mas a parte boa que nós temos é que nós temos tratamento. Então, isso dá realmente muito mais forças para você chegar e falar, né? Olha, o seu diagnóstico é esse, mas nós vamos tratar. Nós temos que correr atrás, tá? Então, isso me deixa feliz hoje saber que nós temos aí nas mãos todo tipo de tratamento, né, para um caso assim grave como esse, né? Perfeito. Doutora, eu adorei te receber falar sobre esse tema, eu acho que é fundamental em todos os meses do ano. Médicos coloproctologistas sempre convidados aqui para a gente fazer esse lembrete, né? Mas especialmente no mês de março, então março azul, estou feliz de te receber aqui. Meus convidados não vão embora sem ganhar esse mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral. A Empório está conosco aqui, parceira do Diálogo 360. Você manda a sua prescrição, seu pedido médico, e você tá lá com dúvidas, eles tiram sua dúvida, uma equipe de farmacêuticos de prontidão ali para te ajudar, como a doutora Silmara sempre fala, não só para te vender, né? Então, é ajudar, ali são farmacêuticos por paixão mesmo, por amor. Aproveita, entre em contato com a farmácia de manipulação, a Empório Magistral, através do telefone 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Por esse telefone, você liga mesmo ou manda mensagem através do WhatsApp, vai ser muito bem atendido. Também faz contato pelo Instagram, @Empório Magistral, e pelo site, tem produtos novos lá no site, www.emporiomagistral.com.br. Agradecendo sempre essa parceria e esse apoio e o mimo aqui da Empório para os nossos convidados. Obrigada, Empório! Doutora, venha sempre, adorei esse bate-papo, acho que foi, assim, no ponto que a gente precisava para alertar, para acolher, né, e para dizer que tem idade para começar a fazer os exames e que se seu médico pedir mais cedo, você vai fazer mais cedo. Existem individualizações ali, tanto de tratamento quanto de exames a serem feitos. Te agradeço demais por ter vindo. Muito obrigada. Denise, eu que agradeço. Eu agradeço por me dar essa oportunidade de falar sobre aquilo que eu gosto. E quando eu vejo que isso realmente impacta, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Vou deixar seu contato aqui, que é o Instagram, @doutora.nataliamucay, @DRA.nataliamucay, do jeitinho que está escrito na sua tela. Tem conteúdo por lá, então aproveita, vai lá, curte, segue, você vai ter as informações lá para marcar consulta, para tirar sua dúvida. DRA.nataliamucay, lá no Instagram, do jeitinho que está na sua tela. Aproveito também para agradecer a assessoria do Saúde na TV. Obrigada, Denilde, obrigada, Saúde na TV, por essa força, essa parceria. Doutora, vem sempre, viu? Obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que está sempre aqui conosco. Que alegria, que bom. Com muita informação, a gente consegue fazer tudo o que precisa. Obrigada, a vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.